Bom dia, eu sou o Giovanni E eu sou o Igor. e a gente vai apresentar para vocês os polímeros de engenharia. Então, os dois polímeros que a gente vai apresentar são o PMMA, ou o polimetilmetracrilato, que é conhecido como acrílico, e o PTFE, que é o politetrafluoretileno, também conhecido como Teflon. Maravilha. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a origem do PTFE, né? Então, ele foi descoberto por Roy Plunkett em 1938, durante o período da Segunda Guerra Mundial, enquanto ele fazia alguns experimentos com os gases de tetrafluoretileno, né? Então, o que aconteceu? Ele estava fazendo alguns testes lá e ele percebeu que surgiu uma substânciazinha branca, né? Um pozinho, que mais para frente foi descoberto, foi denominado politetrafluoretileno, né? E nos anos 50, o Louis Hartmann, que acabou fazendo o que a gente conhece hoje lá, aquelas panelas antiaderentes, o Teflon, né? Falando agora sobre o PMMA, ele foi descoberto no início dos anos 30 pelos cientistas Roland Hill e John Crawford, mas ele só foi aplicado pela primeira vez por Otto Holm em 1934, quando ele estava tentando desenvolver os óculos de proteção com folhas de acrílico, certo? A primeira grande aplicação, no entanto, também foi na Segunda Guerra Mundial, quando os visores de aviões pilotados durante a guerra estavam cobertos com esse acrílico em vez de ser o vidro, como era originalmente. Isso protegia muito mais os pilotos naquela época. Falando um pouco então sobre as propriedades do PMMA, ele é um plástico transparente e cristalino que tem grande resistência a impacto, agentes externos ou intemperismo, um certo nível de radiação, tensão e risco. Justamente por isso que ele é muito empregado como substituto do vidro. Ele apresenta grande resistência e é plástico do mesmo jeito. É transparente do mesmo jeito. Outra grande propriedade dele é a sua capacidade de reciclagem, o que torna ele muito atrativo na indústria. Bom, com relação ao PTFE, né? O que é de interessante dele para nós, né? Então, ele tem uma inércia química, ou seja, uma baixa reatividade com outros componentes químicos, né? O que permite ter uma antiaderência muito boa. Além disso, tem estabilidade química em altas e baixas temperaturas, né? Então, em altas temperaturas, lá girando em torno de 300 graus Celsius, né? Então, para cozinhar, ele é um bom material, ele se mantém bem estável para essas aplicações. Em baixas temperaturas, na ordem de uns menos 50, temperaturas criogênicas, né? Importante para armazenamento de nitrogênio, por exemplo. Além disso, ele possui um baixo coeficiente de atrito, justamente por conta dessa estabilidade química e inércia química, como previamente descrito. Bom, algumas aplicações, né, como previamente dito, né, então panelas antiaderentes, também temos a questão de coberturas de estágios, né, então por conta dessa propriedade de ter boa estabilidade química, né, anéis de vedação, então é um bom substituto para borracha nas situações, e aplicações biomédicas, então está sendo estudada a aplicação dele em veias artificiais e até mesmo iniciadores de regeneração óssea no corpo humano. Agora, novamente sobre o PMMA, ele é muito usado em aquários, né? Aqueles justamente bem grandões que tem tubarão, para substituir o vidro e para não quebrar e cair água em todo mundo, usa-se o PMMA. É muito usado em chapas transparentes, luminárias, acessórios de mesa, decoração, tudo isso que usa acrílico é muito prático. Pode ser usado também no meio artístico, para certas obras de arte, por exemplo. Mas ele também é muito usado em lentes de contato, que coloca no olho, para a fabricação de fibra ótica e também para bioplastia, que é um segmento da medicina parecido com aplicação de silicone, né? Que você usa o PMMA para aumentar o volume em certas áreas do rosto, por exemplo. É um campo da medicina que usa o PMMA. Agora, sobre a polimerização do acrílico, né? Ele é um polímero feito por adição, então você tem o monômero, que é o metacrilato de metila, você quebra a segunda ligação dos carbonos e forma uma cadeia grande, ou o polimetacrilato de metila. No PTFE, acontece o mesmo processo de adição, né? Polimerização por adição, e ele é composto só por carbono e flúor, e é justamente essa ligação química que confere as propriedades que eu falei anteriormente. Então, questão de inércia química, estabilidade, altas temperaturas, porque é uma das ligações químicas mais fortes que tem na química orgânica, né? O que torna ele um elemento químico tão interessante para essas diversas aplicações que a gente citou. Essas foram as referências bibliográficas que a gente usou para o projeto. E muito obrigado pela sua participação e presença.